Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, declaro aberta, eu, Francisco José de Oliveira e Silva, presidente da segunda Câmara, declaro aberta a 35ª sessão ordinária virtual de 21 de junho de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se analisaram e aprovaram a ata da sessão anterior, ou tem alguma observação a ser feita? Não havendo, está aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria de indagar à secretária Silvana se tem alguma resolução para disponibilização e posterior assinatura. Sim, senhor presidente. O conselheiro Marcos Mota enviou a resolução do processo 778/2019, Fibra, Comércio e Indústria. Somente essa. Obrigado, Silvana. Passando para o expediente do dia, hoje teremos 4 processos. Vamos começar o julgamento com o processo de recurso 1.739/2018, aí 2017, 23.112, recorrente comercial Chimenez Limitada e recorrido célula de julgamento de primeira instância. O relator do primeiro processo é o doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. E temos também o processo de recurso 1.738/2018, aí 2017, 23.102. Também recorrente comercial Chimenez Limitada e recorrido Seju. Relatora a doutora Eliane Resplante. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Ricardo Sérgio Teixeira. E representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Vale a pena consignar que o presente processo já esteve em sessão e tinha sido votado a preliminar de nulidade e houve empate e foi desempatado por esta presidência no sentido de rejeitá-la. Gostaria de indagar aos senhores doutor Biratã e doutor Ricardo se o julgamento pode ser feito em conjunto ou prefere julgamento separado dos processos. Nós somos similares, né? Para mim não tem problema, não. Tá ok. Sem problema, presidente. Então, faremos em conjunto. Se houver necessidade, a gente faz o julgamento separado. Então, com a palavra o relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Doutor Marcos, sem áudio. Sem áudio. Renovar o bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Biratã, doutor Ricardo Teixeira, Silvano, conselheiros. Esse auto de infração ele foi lavrado por omissão de receita em virtude do contribuinte vender mercadoria sem emitir notas fiscais correspondentes no exercício de 2013, no montante de R$ 1.471.491,54. O valor foi encontrado mediante análise de operações de vendas constantes nos relatórios emitidos pelas administradoras de cartões de crédito, maiores que os declarados através do SPED de 2013. Segundo o agente fiscal, tal conduta infringiu o artigo 127, 169, 174, 176-A e 177 do Decreto 24.569/97, que gerou a aplicação da pena prevista no artigo 123.3b, item 1, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017. O ICMS ficou R$ 250.153,56, uma multa de R$ 441.447,46, totalizando R$ 691.601,02. Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou ter prestado impugnação do auto, alegando que o agente do fisco, de modo confuso, se utiliza de uma metodologia totalmente inapropriada, nem própria para oferir a diferença entre valores declarados e as vendas informadas pelo cartão de crédito. O que ocorreu foi que as notas foram emitidas, entretanto, as vendas em cartão não foram consignadas no equipamento, e que as vendas totais são superiores às vendas do cartão, portanto, não houve falta de emissão de documento fiscal.
o auditor, no máximo, poderia ter enquadrado o artigo 123, 8D, que fica evidenciado que ora a fiscalização entende como falta de recolhimento e ora como falta de emissão de documento fiscal. Logo, quando há dúvida quanto à capitulação legal do fato pelo fisco, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, que seria, na remota hipótese de não ser aplicado 123.8D, a constante no artigo 123.1C da mesma lei, ou seja, uma vez o valor do imposto. A julgadora de primeira instância decide pela procedência da acusação fiscal, onde se destaca o seguinte tópico: constata a regularidade formal da ação fiscal, afastando as nulidades sugeridas pela parte, onde os argumentos defensórios da acusada são insubsistentes para análise do presente processo, tendo em vista que o mesmo não apresentou nenhuma documentação fiscal probante, livros fiscais ou documentos de arrecadação que comprovasse suas alegações. Sob a alegação que as vendas são todas superiores às vendas de cartão, são sem sentido, tendo em vista que constam nos autos os dados dos relatórios emitidos pelas administradoras de cartão de crédito, relatórios SPED 2013, demonstrativos da atuação, confronto de dados das operadoras, TEF e do SPED 2013. Entendendo assim que não se trata apenas de um mero descumprimento de obrigação acessória. Julgou assim, então, procedente a acusação, mantendo a mesma penalidade aplicada pelo autuante. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou, nos termos da nossa legislação processual, tempestivo recurso ordinário alegando: 1. A nulidade da autuação por conta do não cumprimento da norma de execução 303/2011, no mérito a sua total improcedência, e caso, por hipótese, não se decida pela improcedência, que reconheça a mudança da penalidade para outras faltas, no artigo 123.8D. E, em não acatando os pedidos acima, vai ser substituída a penalidade para a falta de recolhimento previsto no artigo 123.1C da Lei 2.670. A assessoria processual tributária, em seu parecer, aduz que é sobre a norma de execução 03/2011, que estabelece procedimentos a serem observados pelos agentes fiscais para fins de lançamento do crédito tributário relativo ao ICMS, resultante da diferença entre os valores das operações e prestações declarados ou informados por contribuintes do imposto, dos pagamentos efetuados por meio de cartão de crédito ou débito, informados pelas empresas administradoras dos respectivos cartões ou seus similares. Ocorre que, no caso concreto, o agente fiscal procedeu ao comparativo tão somente das deduções E, com os relatórios das operações, afastando-se do comando normativo supracitado. Ele cita até a resolução 059 de 2019 da Câmara Superior, que era uma infração similar, onde a Câmara julgou pela nulidade, entendendo que não houve entendimento ao disposto da norma da execução 03/2011. 2011. Isso posto, a assessoria sugere pelo conhecimento do recurso interposto, dando-lhe provimento no sentido de declarar a nulidade da autuação. E aí, como o presidente já citou, ele veio a julgamento e deu empate, foi julgada a questão da nulidade, onde, por voto de desempate, o presidente afastou a nulidade. Esse é o breve relato, presidente. Obrigado, doutor Marcos. E com a palavra do doutor Grattan, Ferreira Trate. Presidente, assim, talvez seja, talvez não, é importante até talvez o relator fazer a leitura do fundamento da decisão de desempate, né? Até para que a gente, acho que seria importante, doutor Marcos. Tá okay. E falar um pouco mais do mérito, viu, doutor Marcos? Ok. O processo integrou a pauta do julgamento da sexta sessão ordinária virtual dessa Câmara, que foi realizado no dia 18 de fevereiro de 2021, conforme a ata reproduzida abaixo. A decisão foi verificada por empate na votação e o senhor presidente, na forma do artigo 59, parágrafo 4º do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, portaria 145 de 2017, reteve o processo a fim de proferir voto de desempate no prazo que lhe é conferido. Foi apurada a seguinte votação: os conselheiros José Alexandre Goiano de Andrade, Felipe Pinho da Costa Leitão e Jusileide Maria Silva Nogueira
foram favoráveis à preliminar de nulidade suscitada pela parte e sugerida no parecer da assessoria processual tributária, por falta da metodologia utilizada na fiscalização, que inobservou a norma de execução número 03/2011. Os conselheiros Leilson Oliveira Cunha, Henrique José Leal Gereissati, Maria Lineide Silva e Souza foram contrários à nulidade suscitada, conforme a manifestação do representante da Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Felipe Pinho fez as seguintes considerações por ocasião do seu voto de nulidade. A norma de execução 03/2011, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, especifica bancos de dados que devem ser utilizados pelo agente autuante como parâmetro do confronto com os valores informados pelas empresas administradoras de cartão de débito e similares, não sendo possível, portanto, o confronto de citados valores com redução Z. Esteve presente para a sustentação oral o representante legal da recorrente, Dr. Ricardo Sérgio Teixeira. Em âmbito, a presente manifestação se restringirá à questão preliminar, tendo em vista que, após acalorados debates, restou evidenciado empate na votação quanto à existência ou não de falha na metodologia empregada na autuação. Competindo a essa presidência proferir voto de Minerva, a teor do 14.3 do anexo único da portaria 145/2017, regimento do Conselho. Em verbes, artigo 14. Compete aos conselheiros presidentes da Câmara de Julgamento proferir, quando for o caso, voto de desempate. O contribuinte, em sua peça recursal, alega que o agente fiscal inobservou os comandos legais incertos na norma 03/2011, que estabeleceu os procedimentos a serem observados pelos agentes fiscais para fins de lançamento do crédito tributário relativo ao ICMS, resultante da diferença entre os valores das operações e prestações declarados ou informados por contribuintes do imposto, e os pagamentos efetuados por meio de cartões de crédito ou de débito, informados pelas empresas administradoras dos respectivos cartões ou seus similares. De plano, rechaço a referida alegação com fundamento dos argumentos abaixo reproduzidos. Visando subsidiar a minha manifestação, trago à baila trechos das informações complementares do auto-inflação de lavra do agente fiscal. Constatamos diferenças entre valores das operações de vendas de mercadorias sujeitas ao ICMS, declaradas pelo contribuinte em suas reduções Z, e realizadas por meio de cartões de crédito, débito e similares, em confronto com os informados pelas administradoras de cartões de crédito ou de cartão de débito, ou similares, relativos às transações comerciais, utilizando-se esta modalidade de pagamento, TEF, sendo os valores declarados nas reduções Z como vendas a cartões menores que os declarados no TEF. Um outro fator a ser ressaltado refere-se às notas fiscais eletrônicas e às notas fiscais modelo NF1, emitidas pela empresa durante o período. E como o objetivo de não aplicar penalidade de forma injusta à empresa, acrescentamos os totais dos montantes de vendas efetuadas por meio destes documentos fiscais, como se todos os pagamentos tivessem sido efetuados através de cartões de crédito e débito similares, reduzindo assim a diferença apurada anteriormente. Não foram efetuadas vendas por meio de NFVC. As informações complementares evidenciam que a diferença apurada pela fiscalização foi obtida mediante um comparativo entre vendas informadas pelas operadoras de cartão de crédito com os valores constantes dos documentos fiscais apresentados pelo contribuinte, caracteriza a omissão de saídas. Pode-se concluir também que o agente fiscal se utilizou de todas as informações prestadas pelo contribuinte, tendo, inclusive, considerado todos os pagamentos efetuados tivessem ocorrido por meio de cartão de crédito, débito ou similares, que beneficiou o contribuinte. Pois bem, a redução Z é um documento fiscal emitido pelo contribuinte através do equipamento SF, obrigatoriamente impresso no final do dia, e serve de base para escriturar um mapa resumo ECF. Por meio dela, obtém todas as vendas registradas no equipamento SF, com suas respectivas alíquotas. Dito isso, tem-se que as informações relativas à venda a cartões sintetizados na redução Z obedecem ao disposto do caput do artigo 1º da norma de execução 03/2011 e devem ser declaradas pelos contribuintes em sua escrita fiscal AFD, possibilitando o cotejo com os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito. Não se pode olvidar que o inciso 1º do parágrafo 3º do citado artigo 1º
da NE 03/2011, elencou a redução Z como elemento de prova dos pagamentos realizados por meio de cartão de crédito, débito ou débito, a saber, artigo 1º, parágrafo 3º, para fins de comprovação dos pagamentos efetuados por meio de cartão de crédito ou de cartão de débito, conforme o caso, serão considerados os seguintes documentos: redução Z dos equipamentos emissores de cupons fiscais SF. Dessa forma, ainda que o parágrafo 1º do artigo 1º da NE 03/2011 estabeleça que os valores das operações de venda de mercadorias ou prestações de serviços declarados por contribuintes do imposto compreendem os arquivos eletrônicos Declaração de Informações Econômicas Fiscais, ADF, AFD, o Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples, PGDAS, e Declaração Anual do Simples Nacional, transmitidos e incorporados aos seus respectivos bancos de dados, a infração apurada pode ser obtida por outros meios legalmente previstos. Assim, no presente caso, pode a autoridade julgadora orientar-se pelo disposto do parágrafo único do artigo 67 da Lei 15.614 de 2014, segundo o qual, mesmo quando exigida determinada forma, a autoridade julgadora poderá considerar como válido o ato que, realizado de outra maneira, alcançar a mesma finalidade. Isso porque, através de levantamento realizado, redução Z, pelas informações das administradoras de cartão, se pode comprovar a existência da infração e omissão de saídas. Por último, entendo que o rol de arquivos eletrônicos enumerados no parágrafo 1º do artigo 1º da NE 03/2011 tem caráter exemplificativo e não taxativo, tendo em vista que outros arquivos eletrônicos podem ser instituídos e exigidos pelas administrações tributárias, objetivando aperfeiçoar os controles, acompanhamento e monitoramento das operações realizadas pelos contribuintes. Ademais, o referido rol não pode ser considerado taxativo, tendo em vista que não se encontra qualificado pelos advérbios exclusivamente ou somente. Destaque-se que o contencioso administrativo tributário, ao julgar a matéria semelhante, não deu guarida à tese da parte, consoante a resolução número 232 de 2019, da 2ª Câmara do Conselho de Recursos Tributários, que diz o seguinte na emenda, CMS, emenda: falta de emissão de documento fiscal, diferença a maior do montante de operações de venda de cartão informados na redução Z, em face das informações prestadas pelos administradores de cartão, inocorrência da infração por não comprovação, possibilidade legal de utilização do levantamento fiscal comparativo das informações de venda de cartão registrado na redução Z versus informações de operações prestadas ao fisco pelas administradoras de cartão, nos termos do caput dos parágrafos 1º e 3º, do artigo 1º da norma de execução 03/2011, artigos 871 e artigos 878, parágrafo 11º, ambos do regulamento CMS, artigo 67 da Lei 15.614 de 2014 e artigo 195 do CTN. 2. Valores emitidos na redução Z referente a vendas por cartão em menor monta que os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito. Total de vendas escrituradas na FD em maior montante que o total de vendas a cartão constante nas edições Z. E C. Valor total de vendas escrituradas na FD superior aos valores informados de operações a cartão pelas administradoras de cartão de crédito. 3. Se impõe intimação ao contribuinte para apresentar outros documentos fiscais que não o cupom fiscal, vinculados às vendas a cartão, quando da utilização do cruzamento redução Z versus informações das administradoras de cartão. Se verificado o montante a maior dos valores informados pelas companhias administradoras em relação às operações de cartão constante nas edições Z, e ante os valores de vendas informados na FD serem superiores aos valores fixados na redução Z, referente às operações com cartões. Ausente o termo de intimação para tanto e dada não investigação pelo agente do fisco, no sentido de verificar a possível emissão de documentos fiscais, outros que não cupom fiscal para a venda de cartão, apontada como diferenças, e, por conseguinte, de não emissão de documento fiscal, não se trazendo elementos indubitáveis e probatórios
do ilícito tributário, violando-se o disposto do artigo 88 da Lei 15.614 de 2014, não restando evidenciada a infração. 5. Recurso ordinário conhecido e provido, auto de infração improcedente por unanimidade nos termos do voto do relator e da manifestação oral representante da Procuradoria-Geral do Estado. Nesse mesmo sentido, a primeira Câmara de Julgamento do CRT, por meio da Resolução 421/2015, ratificou o lançamento da omissão de saída, levando em consideração o confronto entre as reduções Z e as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito. Isso posto, voto pela rejeição da pluralidade de nulidade, hora analisada, ato contínuo, determino a inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento, visando dar seguimento ao julgamento iniciado. Esse é o voto de desempate do presidente Francisco José de Oliveira Silva. Oi, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Biratã. Bom dia aqui a todos, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiros. A Eliane responde aqui e continua conosco, né? Durante toda a semana, né, doutor? Doutora Eliane, doutora Silvana, doutor Ricardo Teixeira, né, que mais uma vez aqui nos brinda aqui com sua participação. Eu pedi até para fazer a leitura do voto de desempate, até porque boa parte da discussão que se travou na sessão passada era acerca dessa questão da arguição de nulidade, né, da possibilidade do confronto da redução Z com as informações das administradoras de cartão de crédito. Entendendo que, bem fundamentado, e até para que houvesse a total transparência, né, acho importante a leitura do fundamento, né, do voto, para justamente demonstrar a coerência e realmente a substância da decisão, né, para poder ficar clara aí a questão da possibilidade desse confronto, né. Mas, assim, feita essa observação, essa questão, então, superada. E aí não restaria aí apenas a questão meritória. Em relação à questão meritória, a partir do momento que você entende como válido o confronto com a redução Z, que, na verdade, é uma informação do contribuinte, né? Você, o contribuinte, ao final de cada dia, ele faz o registro, né, das suas operações no seu equipamento fiscal. Então, assim, é mais do que válido isso. Então, assim, esse confronto, sendo admitido, tendo sido validado por decisão dessa Câmara, bastaria analisar qual seria, então, a tese adversa, a tese da parte, no sentido de não admitir ação fiscal, de entender que ela é improcedente. Na verdade, embora a parte afirme que esses valores, eles, na verdade, não correspondem à realidade, alguma coisa assim, mas não trouxe nenhum documento, né, outro que pudesse embasar as suas alegações. Então, na verdade, o que nós temos são informações do próprio contribuinte, né, que foram colhidas validamente, e essa redução Z foi validada aqui por essa Câmara, e que, em confronto com os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito, mostram aí, sem dúvida, uma diferença. Diferença essa que gerou essa omissão de vendas, né? Daí porque não há muito que se acrescentar aqui em relação ao mérito, a partir do momento que você tem como válida as informações da redução Z. O contribuinte também, ele fala alguma coisa sobre a questão do reenquadramento de penalidade, falando de uma dúvida se seria falta de emissão de documento fiscal ou falta de recolhimento do imposto. Na verdade, uma coisa decorre da outra, né? Então, se eu não emitir o cupom fiscal, a nota fiscal,
isso vai gerar a ausência de recolhimento de imposto. Então, não são duas coisas conflitantes. E a gente sabe que, para a falta de recolhimento de imposto, nós temos uma penalidade específica que foi aplicada pelo fiscal atuante. Então, assim, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Ricardo, e nos colocamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Com a palavra, doutor Ricardo Sérgio Teixeira. Bom dia a todos, bom dia, presidente Francisco José, bom dia, doutor Biratã, senhores conselheiros, senhora secretária. A gente viu com muita surpresa, né, a decisão de desempate, considerando que ela vai de encontro à decisão da Câmara Superior, né, com relação à nulidade. Entretanto, né, nessa instância, essa questão, ela realmente ficou ultrapassada na segunda Câmara, né? Nós tivemos um empate, né, e o desempate foi feito com o presidente, como já foi falado aí. Nós fizemos um complemento para solicitar nulidade, né? Nulidade por falta de prova, né? Também que eu queria que ficasse registrado aí, tá? Nos autos, nulidade por falta de prova. Entretanto, esse é o mesmo argumento, né? Que nós vamos, essa falta de prova, né? Que nós vamos colocar, é o mesmo argumento, tá? Então, que a gente está usando no mérito, né? Para conseguir a improcedência, para obter a improcedência. Então, senhores, a gente, quando verifica, né, dentro dos autos, importantíssimo a gente observar o que tem nos autos, tá? Na informação complementar, você vai lá ver o que é que tem de informação de Z, tá? Existe lá uma cópia da redução Z do SF 014, de 7/9/2003. Um dia, tá? Percebe de plano que a gente juntou apenas um documento do SF 14, não fazendo prova sequer do período de um dia. Nem de todo o dia 7/9/2003. O fiscal teve o cuidado de anexar como prova os comprovantes que ele disse ter visto nos demais SFs. Repetindo, de 10 SFs, só juntou o comprovante do SF 14 de um dia, deixando de anexar as provas de onde retirou os valores. A própria planilha com os suportes SFs apresentada está cheia de valores sem informação, sendo inafastável a conclusão de que a planilha unilateral sem documentos anexados não preenche o requisito de validade. Para evitar a nulidade, alguns dos conselheiros estão arguindo que a informação foi retirada da redução do Z do SPED. Desta forma, pede que seja informado onde está essa informação no SPED. Sinceramente, não tem como dizer. Não foi e não se sabe de onde foi retirado. Utilizando aleatoriamente qualquer meio do SPED 2013, já de posse da Cefaz, né, não se encontra quaisquer dados constantes da planilha das supostas vendas realizadas por intermédio de cartões de crédito, débito, similares, né, constantes do CD anexado aos autos pelo fiscal. Né, nós tivemos o cuidado de colocar a planilha aí que ele colocou, tá, nesse complemento que nós fizemos, de nulidade. O fiscal, senhores, não anexou prova de sua alegação, não se sabe de onde as retirou. Do SPED não foi, pode procurar, apesar de também não se encontrar anexado aos autos, como deveria. Se supostamente foi dos SFs das maquinetas, não juntou aos autos, portanto, totalmente nulo ou improcedente por falta de provas. A planilha de supostas vendas realizadas por intermédio de cartões de crédito, apresentada em CD, não serve como prova, tendo em vista o disposto no artigo 828 do decreto 24569, que nós colacionamos aí, né, que ele diz que todos os documentos, livros, impressos, papéis, inclusive arquivo eletrônico,
que sirvam de base à ação fiscal devem ser mencionados na informação complementar e anexada ao auto de infração, respeitada a indisponibilidade dos originais, se for o caso. Então, ele tinha todas as condições de ter juntado isso aí, porque não fez, tá? Ora, o agente não juntou a suposta redução do C do SF do SPED, propriamente dito, mas apenas uma informação feita unilateralmente por ele, como se for a citada redução. Não poderá, portanto, ver seu auto aceito como válido. O princípio do devido processo legal assegura a todos direito a um processo com todas as etapas previstas em lei, todas as garantias constitucionais. Se no processo não forem observadas as regras básicas, ele será inevitavelmente declarado nulo ou improcedente. O devido processo legal é considerado o mais importante dos princípios constitucionais, pois nele derivam todos os demais. Ele reflete em uma dupla proteção ao sujeito, no âmbito material e formal, de forma que o indivíduo receba instrumentos para atuar com paridade de condições com o Estado persecutor. Tá? Então, senhores, a gente também, foi dito pelo nobre procurador do Estado, né, que estaria tudo no processo, demonstrando, né, que o fiscal fez tudo direitinho, tudo, mas não corresponde ao que está nos autos, tá certo? Essa afirmativa, ela não se confirma com o que está nos autos, tá? O que é que tem nos autos? Nós temos nos autos como mostrar que foi o quê? A empresa faturou muito mais do que está demonstrado, que foi o que as operadoras de cartão de crédito informaram. Né? Nós juntamos as informações que foram estar com todos vocês, mostrando que foram 7.904.000 reais de faturamento de EFD, tá certo? Enquanto a venda em cartão foi 6.310.560,36, ou seja, muito superior às vendas em cartões, tá certo? Então, você não pode dizer que tem uma redução Z, não junta, simplesmente apresenta uma planilha e vai dizer que é o que está dito aí, tá certo? Senhores conselheiros, vocês não podem aceitar esse tipo de coisa, tá certo? A gente tem que exigir que as provas estejam nos autos, tá? Sob pena, né, de realmente cerceamento de direito de defesa, tá? Agora, você vê, até quando você pega que a gente cita aí, a decisão do Conselho Superior, tá? Ela é bem clara, tá? E mostrando, inclusive, que por várias vezes mostrando a nulidade, algumas vezes mostrando a improcedência, tá certo? E o que a gente vê é que muitas vezes se exige que o contribuinte que mostre. Olha, como é que eu vou mostrar uma coisa que eu não sei nem de onde ele tirou? Tem como mostrar, tá certo? Então, a prova cabe a quem alega. Isso é um princípio processual inafastável. Tá? Então, a gente precisa exigir, tá certo, que o fisco, quando na sua fiscalização, junte todas as provas aos autos, tá? Então, o que nós esperamos, tá, é que essa falta de prova, tá, seja analisada aí e que seja entendido como improcedente ou nulo por falta de prova, tá? Com relação à mudança de penalidade, muitas vezes, aqui, para as mesmas
para o mesmo fato gerador, o físico tem entendido de um jeito, e uma hora um jeito, outra hora do outro jeito. Né? Nós demonstramos isso nos autos, tá? Então, e pedimos que, em não sendo, por hipótese, que não se concorde com a improcedência, que se reconheça a mudança de penalidade para outras faltas, né, como bem explicado aí na nossa defesa, tá? E também, caso não seja para outras faltas, que seja substituída por falta de recolhimento previsto no 123.1c da Lei 12.670/96, né? Então, senhores, era isso aí que a gente tinha a falar, e eu espero tenho esperança de que sejamos vitoriosos aí que a empresa consiga ganhar essa questão por falta de provas, principalmente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Se eu colocar em discussão, antes de perguntar, a conselheira Eliane responde se o processo guarda similitude com o relatado. Bom dia, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, senhor advogado, senhor presidente, senhora secretária. Guarda sim, senhor presidente. A diferença aqui é que ele trata do período da infração de 2012. Os mesmos os termos, né? Verificou que a operação foi efetuada sem devida emissão dos documentos fiscais, conforme explicitado nas informações complementares do confronto entre o cartão de crédito e, no caso aqui, a redução Z. É basicamente a mesma coisa. Eu só queria fazer também, após isso, uns esclarecimentos, se fosse possível, já que no processo é praticamente idêntico, só muda o período de inflação, o que concerne ao que o ilustre advogado citou. Pode fazer, conselheira Eliane. Está em discussão o processo. Está em discussão, né? Bem, o que eu tenho que esclarecer é aqui, no caso, um processo que eu acho que o processo do conselheiro Marcos é igual, né? No meu processo, foi, no caso, houve a redução como vendas de cartões menores do que os declarados no TEF. E o que é o TEF? O TEF é a transferência eletrônica de fundos, que comumente é usada numa comercialização automatizada e pelas usuárias de cartão de crédito, né? Então, houve esse confronto da redução Z com os cartões de crédito. Os documentos foram entregues pelo próprio contribuinte, como diz aqui na informação complementar. Ele foi intimado para que apresentasse essa documentação necessária para a realização do trabalho, né? Então, a partir disso, houve confronto através da sala de laboratório fiscal, juntamente com a documentação apresentada pelo contribuinte, e constatou-se essa diferença. Nas informações complementares aqui do meu processo, tem como aceite, no caso, a empresa recebeu todos os documentos que foram elencados, quais sejam o relatório do laboratório fiscal, a TEP, a operação de 2012, o SPED, a consulta referente aos ECFs, a relação das notas fiscais eletrônicas, notas fiscais modelo 1 e as cópias de redução Z. As cópias de redução Z, do caso do ECF 02, do dia 2 de 6 de 2012, foram todos entregues à parte, né? O que eu tenho mais que acrescentar aqui no meu caso é que no relatório que eu verifiquei aqui, da tabela 2, das informações complementares, a transferência eletrônica de fundos concernente ao somatório da redução Z, da nota fiscal eletrônica, da nota fiscal modelo 1, ela é ainda superior, juntando todos esses montantes, que o fiscal fez, que isso aí, de certa forma, beneficiou ao contribuinte, ainda há essa diferença. E eu também trago aqui para os nobres conselheiros a norma de execução, que foi tão em voga no debate, e talvez a parte
não tenha se detido na leitura total dela, mas a norma de execução número 3 de 2011, no parágrafo 4º do artigo 1º, ela diz o seguinte: para efeitos de comprovação junto ao agente fiscal dos pagamentos referentes às operações de vendas indicadas no item 2 a 6 do parágrafo 3º deste artigo, o que diz o parágrafo 3º? Redução Z, notas fiscais de venda, notas fiscais do consumidor, notas fiscal eletrônica. Para esse efeito desse artigo, bem como os valores registrados nas reduções Z, como forma de pagamento, dinheiro, cheque, dentre outros, o contribuinte poderá apresentar primeira via do comprovante de operação emitida pelo equipamento de transferência eletrônica de fundos, o TEF, ou pelo equipamento Ponte, POS, o extrato de vendas emitido pelo equipamento TEF ou POS. Terceiro, o extrato de vendas emitido pela empresa administradora de cartão de crédito ou cartão de débito ou similar. Então, o contribuinte, no caso, poderia ter entregue todos esses documentos ao fiscal, como prova que ele estava correto, mas assim não fez, né? Outro ponto também que eu quero destacar, que a norma de execução ela é bastante clara no que concerne à penalidade. Ela diz o seguinte, no seu artigo 10º, as infrações identificadas na forma dessa norma de execução aplica-se a multa pecuniária tipificada no artigo 123, inciso 3A, a linha B da Lei 12.670/96. Então, ela é bem incisiva, ela é específica, que deve ser aplicada essa penalidade, afastando a penalidade pleiteada também pela parte. E outro ponto também que eu quero ressaltar é que, no caso que a parte alegou, no que concerne ao que o agente fiscal só considerou um SF, ele não considerou um SF. Isso aí, todos os ECFs foram analisados, alguns ECFs que não tiram movimento, ele chegou até fazer uma análise, mas ele é bastante claro no que ele diz, não foi só um único ECF. E, além de tudo, como eu já ressaltei, ele considerou as notas fiscais eletrônicas e as notas fiscais modelo 1, que também o presidente, no seu voto de qualidade de Minerva, já colocou no voto. Então, basicamente, senhor presidente, é só esses esclarecimentos que, por enquanto, eu tenho a fazer. Obrigado, Helena Resplandece, esclarecimentos. Senhores, o processo é em discussão. Quem tinha pedido para a doutora Elineide está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, Silvana, senhores conselheiros, doutora Eliana, doutor Ricardo, representante da parte. Realmente, assim, eu me sinto contemplada na fala da doutora Eliane, mas queria só acrescentar um aspecto, né, que com relação à parte pergunta onde estão os dados, né? Os dados, como bem frisado, né, está no CD, e eles foram extraídos da EFD, mais precisamente do registro C400. Aí o C400, ele enumera os equipamentos de ECF, aí ele traz como subregistro o C460 e o C470. No C460, a empresa elenca o número, por exemplo, cada cupomzinho fiscal que é emitido vem no C460, e os itens desse cupom vêm no C470. Né? Então, assim, está tudo discriminado. E quando o agente do fisco colocou lá na informação complementar, até peguei aqui, deixei aqui, que apresentou de um dia, né, que foi, no caso, esse que eu estou com esse processo aberto aqui, foi do dia 7/9/2013, foi para demonstrar que os valores que estão nesse cupom aqui, né, que foi o CO 23684, ou seja, o cupom fiscal de número 23684, do SCF 14, né, ele tem os valores apresentados de acordo com o que está lá na FD do contribuinte, né. Então, ele pegou um dia, ele deu um print de um dia só para demonstrar que está com os valores totalmente corretos, né.
Aí ele pega, porque são muitos dias, né, e muitos equipamentos, ele diz isso na informação complementar, então ele faz assim, meio que um zoom num dia para poder facilitar para quem vai analisar os dados, né. Então, assim, eu também entendo que a questão dessa norma de execução, quando ele coloca ali a AFD como um todo, e pega todos os dados que constam lá dentro, inclusive a leitura Z que está lá na AFD. Então, portanto, é um documento hábil, sim. E o mais absurdo é que, muitas vezes, quando o contribuinte apresenta essa leitura Z, que demonstra que os valores lá estão corretos com o valor lançado pela administradora de cartões de crédito, a gente considera e julga improcedente. Então, quer dizer, serve prova quando é a favor e a prova o inverso não serve, né? Uma vez eu questionei isso até na Câmara Superior, porque nós julgamos um processo lá improcedente, exatamente porque o contribuinte trazia a leitura para demonstrar isso, a coerência, o registro da Z estava batendo com o registro da administradora de cartão de crédito. Então, não dá. A leitura Z é, sim, um documento hábil para fazer o levantamento. Seria como se nós disséssemos que a nota fiscal não é o documento hábil, porque o que materializa o cupom fiscal, no caso aí colocado, foi a leitura Z. Embora ele tenha PEG como um todo, que você vê que quando você trabalha com a FD, você trabalha com todo ele, o registro. Você tem o registro com o número do documento e tem o registro com os dados dos itens. Então, não existe essa possibilidade de dúvida. E na planilha, e ele anexou uma planilha aí que tem os dados bem direitinho, pela administradora de cartão de crédito, pelo equipamento e os valores. É só isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Neide. Doutora Alexandre Goiânia tinha a palavra, doutor Alexandre, depois doutora Eliane, tá certo, Eliane? Obrigado, senhor presidente. Prometo ser breve. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, meus conselheiros, bom dia, doutor Biratã, doutor Ricardo, bom dia, Silvana, mais uma vez. Prazer estar novamente aqui com todos. Senhor presidente, eu vou ser breve, tentar ser breve aqui nas minhas colocações. Eu estava fazendo aqui uma reanálise do processo como um todo e da composição da última vez que esse processo entrou em pauta, eu acho que dos conselheiros do contribuinte, eu era o único que estava na sessão, né? Estava comigo a doutora Gislaide e o doutor Filipinho, né? Então, assim, naquele momento se discutiu muito a questão da viabilidade ou não, né, da norma de execução, de estar sendo ferido, né, de haver sido ferida a norma de execução 3 de 2011, exatamente nos termos que a doutora Elineide acabou de colocar, né? Exatamente porque, por uma situação taxativa, não se aplicaria o que estaria disposto naquela norma de execução, dado que os SEFs, eles não constavam lá, os TEFs, desculpa, eles não constavam lá como dentro daqueles halls de documentos que poderiam ser analisados para fins de lançamento de crédito tributário, né? Essa questão está superada, né, por voto de desempate, não cabe aqui a gente retomar essa discussão, e especificamente o que nós temos hoje aqui para discutir é a questão de direito material, né? A gente tem que analisar se no mérito houve ou não houve realmente a infração que foi apontada ao contribuinte, né? Tanto a doutora Eliane como a doutora Elineide fizeram aqui pontuações muito pertinentes e antes mesmo delas apontarem as suas convicções, em fazendo aqui a análise do auto de infração, exatamente porque a parte levantou a situação de que existe uma falha na prova, não existe uma falha na concreção, na concretude dessas provas que foram analisadas pelo agente fiscal, né, que o levaram à sua conclusão.
Eu pensei aqui o termo de intimação 2017-15033, aonde a parte foi intimada, né, em 21/11/2017, para apresentar documentos fiscais que comprovam as diferenças apuradas em relação às vendas efetuadas por intermédio de cartão de crédito, com os valores informados nas reduções Z dos SCFs, né? Então, assim, a parte, nesse momento aqui, ela já foi intimada para fazer essa prova, exatamente onde o fiscal estava se antecipando já a um momento de prova, né, a um momento vinculado à verdade material, exatamente para poder criar aqui o seu entendimento, né? Corroborando com isso daqui e abrindo o arquivo que está constante dos autos, né, um arquivo onde são anexados vários relatórios, nós vemos tanto o relatório que foi objeto dessa intimação, né, aonde é apontado aqui, onde são apontadas todas as operações com tipo de operação, número de identificação da nota fiscal, né, aquele código de controle da nota fiscal, o nome da empresa, o CNPJ da empresa emitente, o valor da operação, onde ele apontava exatamente que essas operações aqui, para 2012 e 2013, não estariam lançadas na FD do contribuinte, né? Como também nós temos aqui as planilhas finais, que são as planilhas que são as planilhas conclusivas, né? Tanto para o ano de 2012 como 2013, apontando aqui SF por SF, né? No caso aqui, o SF 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? O 14 ele é todo zerado, aonde são apontados aqui mês a mês as diferenças entre o total apurado pelos SCFs dos cartões de crédito e as operações informadas, né? Então, assim, eu imagino que nesse momento aqui caberia mais uma discussão acerca dessas planilhas, acerca das informações que estão contidas lá, exatamente no sentido de contestá-las, né? Exatamente no sentido de aplacá-las aqui. E essa é a dúvida que a gente ainda teria, né? A parte teria ou não teria algum dado concreto para trazer acerca dessas informações, né? Porque, de fato, as informações, elas estão constando, né? As informações, elas estão nos autos de infração, né? Então, essa minha breve interferência, senhor presidente, que eu queria colocar só para a gente estar pontuando especificamente o que está em discussão hoje aqui na Câmara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Então, o senhor indaga a parte. Eu pergunto ao doutor Ricardo Teixeira. Objetivamente, esse questionamento feito pelo doutor Alexandre, a empresa dispõe dessa informação? O problema é o seguinte, com relação a essas informações, a gente sabe que aqueles cupons que são tirados da leitura Z, né, eles têm uma facilidade danada de desaparecer, né? Então, o que foi que aconteceu? Considerando que é muito antigo a informação, né? É muito antiga essa informação aí, esse período aí. Quando nós fomos pegar essas informações, tá? Os SCFs já tinham sido dado baixa, os documentos relacionados a isso aí, tudinho, estavam já todos sem condições de se identificar nada. Então, realmente, a empresa não teve condições de fazer esse contraditório, tá? Por isso, seria muito importante ele ter juntado tudo aos autos. Obrigado, Ricardo. Doutora Helena, responde, está em discussão. Bem, senhor presidente, eu só queria acrescentar ainda no que concerne de onde que, no caso, o fiscal, como alega a parte, retirou esses documentos fiscais.
Bem, esses dados fiscais são oriundos dos documentos que são inerentes ao ECF. O ECF, ele data do decreto 29.907 de 2009, né? Que vem redução Z, leitura X, memória fiscais, todos os documentos que poderiam servir para a fiscalização. Essa redução Z, ela é tida como como o marco de encerramento dos trabalhos fiscais, dos trabalhos da empresa naquele dia, né? É como se fosse o fechamento diário de um ECF. Ela funciona com base nas movimentações diárias. Então, ao final do dia, é retirada aquela redução Z. No que concerne a parte alegar que, devido ao tempo, já não tem mais essas alegações, no que concerne a redução Z, também tem dizendo no decreto 29.907 de 2009, que o parágrafo 5º diz o seguinte: a redução Z a que se refere o parágrafo 4º desse artigo deverá ser mantida à disposição do fisco pelo prazo decadencial de constituição do crédito tributário. Então, toda empresa usuária do ECF deve manter, pelo esse prazo de decadencial, né, à disposição do fisco numa, futura solicitação. Então, é isso. Então, quer dizer, foram as próprias informações, através das próprias informações prestadas pelo contribuinte, que o agente fiscal baseou sua atuação. Só isso, senhor presidente. Obrigado, Eliane. Senhores, processo está em discussão. Doutor Alexandre, o doutor Ricardo respondeu a sua indagação, a sua dúvida? Sim, senhor presidente, sim, satisfeito. Todos estão aptos a votar o processo? Podemos votar? Podemos, presidente. Então, vou colocar em votação. O doutor Ricardo, como ele frisou na sua defesa, que tinha suscitado a falta de prova como uma preliminar de nulidade, que tem que assinar, e a mesma questão do mérito também. Então, eu vou colocar como preliminar de nulidade, depois no mérito a gente vota o processo. Tudo bem para os senhores? Doutor Ricardo, como voto com relação à alegação da parte quanto à ausência de provas? Se eu for votar, eu voto pela improcedência. A chance boa. Presidente, eu voto pela procedência do auto, de acordo com a PGE, e o que foi discutido aqui. Tá certo. Com essa nulidade, afasta a nulidade suscitada, né? Isso. E voto para a procedência. Doutora Eliane Resplante. Bem, no que concerne a nulidades que elas foram renovadas no recurso ordinário, né, eu afasto todas as nulidades suscitadas pela parte. E do mérito? O mérito, eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento para que seja mantida a decisão de procedência prolatada no julgamento monocrático. Bom, então eu vou votar aqui, vou dar a sequência a partir do doutor Marcos. Posso votar, doutor Alexandre. Como vota o doutor Alexandre? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, acompanho os relatores também. Doutora Elineide. Com os relatores. E doutor Wander. Acompanho os relatores, senhor presidente. Acho que o doutor Ricardo, acho que cai a conexão, mas não impede que continue a votação, não. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega o provimento, no sentido de confirmar a decisão condenatória da primeira instância, nos termos da manifestação da douta PGE, esta decisão para ambos os processos. Acho que o doutor Ricardo caiu. Se ele voltar depois, a gente agradece. Então, os senhores querem um intervalo de 10 minutos? Intervalo? Ou podemos continuar? Então, intervalo de 10 minutos. Por mim, se quiser continuar, presidente.
Só mais uma Não sei, coisa. depende dos conselheiros. Então, Por mim, podemos continuar. Então vamos continuar. Só informar que o processo de recurso 13835-2018, aí 2018-03483, de relatoria do Dr. José Alexandre Goiano de Andrade, será sobrestado por motivo de força maior. Então, vamos passar para o processo seguinte, é o processo de recurso 13827-2018, aí 2018-03482, recorrente Alessat Combustível S.A., recorrido Seju. Relatora, doutora Maria Neide Silva e Souza. Com quem está a palavra? só é o número mesmo do auto, só para. Porque são dois. É o 2018-03482. Obrigado. Presidente, Sim. o doutor Ricardo está aqui dizendo que está tentando voltar e está aguardando a aprovação, só que não chegou nenhum pedido para entrar na sala aqui, para mim, não. Disse para ele acessar o link, ele disse que está acessando e está dizendo que está pedindo aprovação, mas não chegou, não, nenhum pedido. Diz ele que já foi encerrada a votação, que a gente agradece, que foi, certo? Que já tá no outro processo de julgamento, mas que diga que não chegou, né? Mas que já foi encerrado. Voltou. Voltou agora, ó. Doutor Ricardo. Voltei, deu um probleminha técnico aqui, né? Eu sei. A votação continua, inclusive é gravada essa votação. O Ricardo, o resultado foi pela procedência, foram rejeitados seus argumentos, né, aqui por essa Câmara, foi pela procedência da autuação, tá certo? Por votação unânime, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, obrigado a sua participação, e aguardo em futuras... Abraço, obrigado aí pela ouvir as razões da empresa. Felizmente, não deu desta feita. Bom dia, doutor Ricardo. Querendo, pode ficar conosco para a sessão seguinte. Então, processo de recurso 13827-2018, aí 2018-03482. Alessat, recorrido Seju, relator doutora Maria Neide Silva e Souza. Com quem está a palavra? Obrigada, senhor presidente. Renovo o bom dia a todos, né? E passar o relato. Este auto de infração, que tem como recorrente a empresa Alessat Combustíveis Sociedade Anônima, trata da falta de recolhimento do ICMS-ST em 2014, referente à diferença de 221.420 litros de diesel adquiridos sem a efetiva comprovação do recolhimento do imposto, detectado por meio do levantamento de estoque de mercadoria. É o SLE e detectou a omissão uma omissão de entrada e daí cobrou uma falta de recolhimento do ICMS-ST. Na informação complementar, bem extensa, o agente do fisco esclarece que a empresa é cadastrada no CNAE 46.81.801, comércio atacadista de álcool, carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados do petróleo, exceto lubrificantes, não realizada por transportador retalhista, que durante o exercício de 2014, a empresa adquiriu os produtos biodiesel e óleo diesel A para mistura, dando origem a um novo produto, no caso, o óleo diesel B, que durante o exercício de 2014, o percentual de biodiesel misturado ao óleo diesel sofreu diversas alterações. E aí, na informação complementar, consta as resoluções do CNPE, trazendo os percentuais de cada uma, porque oscila de acordo com o mercado. A distribuidora de combustível, ao adquirir regularmente o óleo diesel, o faz com ICMS retido, ou seja, o ICMS normal, mais o ICMS substituição tributária, sendo atribuído a ele a qualidade de contribuinte substituído. A autuação detectou, por meio do levantamento quantitativo de estoque, que no período de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2014, a empresa efetuou operações de saída
com combustíveis em quantidade superior às suas entradas, sem a devida comprovação do recolhimento do ICMS devido, conforme demonstrado nos anexos que seguem apensos ao auto de infração, que em maio de 2005, o Estado do Ceará instituiu o preço médio ponderado ao consumidor, PMF, em substituição à margem do valor agregado, e que para o cálculo do ICMS substituição ST, para as operações com óleo diesel resultante do período de 2014, foi de 2,39 por litro, conforme ato COTEP 12/2014, que foi realizado o levantamento do estoque do exercício fiscalizado do produto óleo diesel adquirido pela empresa, selecionando e totalizando todas as operações de entrada e saída, estoque inicial e final de cada produto por código fiscal de operação, com base nos dados da escrita fiscal digital, que, conforme demonstrado no anexo 3, constatou que o somatório do quantitativo do estoque final mais saída é superior ao somatório do estoque inicial mais entrada, não tendo a empresa comprovado o devido recolhimento do ICMS relativo à diferença de estoque encontrada. Que no dia 7/11/2017, conforme a enviado pelos Correios, o contribuinte foi intimado por meio de termo de intimação número 2017-143, a tomar ciência do resultado do levantamento de estoque efetuado, visando a dirimir dúvidas. Que no dia 24/11/2017, a empresa apresentou suas manifestações, que de forma resumida abordam 3 itens. O primeiro, a separação de combustíveis, biodiesel e óleo diesel, o ajuste do inventário decorrente da expansão volumétrica no final do ano, o estoque final não foi considerado a quantidade, e o terceiro aspecto, que no estoque final utilizado pelo agente do fisco, não foi considerado a quantidade de 584.872 litros armazenados em poder da Petrobras e da Raízen. Aí, o agente do fisco esclarece que, com relação a esses 3 tópicos, foi acatada em parte. Com relação ao item 1, foram refeitos os percentuais do biodiesel misturado no óleo diesel, conforme a empresa alegou, e com relação ao item 2, que é a questão da expansão volumétrica, não foi acatada, porque não tem respaldo em legislação, e o item 3, que eram os estoques em posse de terceiro, também foi acatada. Que aí feito esses ajustes, apresentou a base de cálculo, que é objeto da autuação. Que para a definição da base de cálculo, foi utilizado o preço médio unitário das aquisições do mês de julho de óleo diesel, e que a falta de recolhimento do ICMS e substituição tributária em questão, ele faz questão, assim, de repisar isso, não decorre de reajuste de preço ou de base de cálculo, e que nesse aspecto observou o caráter definitivo da substituição tributária realizada pela refinaria. O contribuinte vem aos autos e apresenta defesa, que basicamente repisa os 3 aspectos, embora o agente do fisco já tenha acatado parcialmente, né, só refutada a questão da expansão volumétrica, e é julgado procedente em primeira instância. O julgador monocrático também afasta a questão da expansão volumétrica por falta de fundamento jurídico. O contribuinte vem aos autos e apresenta o seu recurso, que de forma resumida traz os seguintes aspectos: que as supostas diferenças volumétricas encontradas pela fiscalização, né, decorre da expansão volumétrica, que as diferenças de combustível correspondem ao que a empresa chama de ajuste de inventário. Aí, no final do ano, essa expansão volumétrica, ele só ajusta o inventário. Que o aumento ou diminuição de temperatura é capaz de alterar o volume do combustível,
que seja reconhecida a inexistência de aspecto material do fato gerador do ICMS e que seja reconhecida a inexistência do aspecto temporal com relação ao fato gerador do ICMS, que existe norma da ANP que aceita por todos os fiscos da presunção de uma margem de variação de 0,6% da expansão volumétrica, que caso se entenda necessário, seja convertido o processo o custo do processo para uma realização de perícia, para demonstrar a diferença da expansão volumétrica no ajuste de inventário. Aí cita o ato COTEP 33/2005, que fala da expansão volumétrica, e o convênio do ICMS 61/2015, desculpa, e pede, né, a improcedência da acusação fiscal. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer, só um instante, que emite o parecer 14/2021 e sugere o conhecimento do recurso voluntário, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de procedência de primeira instância. De forma resumida, este é o relato, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Elineide. Com a palavra, doutor Biratã. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. É uma matéria, por demais conhecida aqui, do Conselho, da Câmara Superior, né? E só destacando, antes até mesmo de ler aqui as razões do parecer, é que, de fato, assim, embora tenha toda uma discussão sobre a questão da expansão volumétrica, você, a rigor, você não pode nem afirmar isso, porque assim, não há, na verdade, a empresa ela não comprova que realmente essa diferença seja decorrente de expansão volumétrica. Então, muitas vezes, você inicia uma discussão a partir de um pressuposto fático que não restou demonstrado pela parte. O que o fisco constatou é que a empresa vendeu, né, combustível numa quantidade maior do que aquilo que foi adquirido. A empresa alega em seu prol essa circunstância, entretanto, não comprova. Então, assim, o primeiro ponto, eu acho importante isso. O segundo ponto, ainda que restasse comprovado o que não restou, faço questão de ressaltar isso, né? O fato a ser considerado é que, e aí entra aqui a questão do parecer, quando eu cito o artigo 3º da Lei 12.670, que o fato gerador ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento, né? Então, assim, havendo essa saída não correspondente à entrada e não havendo devido ajuste no sentido de você complementar essa diferença aí, ela deve ser cobrada, até porque o fato da questão da substituição tributária, que é alegada aqui pelo contribuinte, né, ela pode ser exigida, sim, do contribuinte substituído, a partir do momento que isso não é recolhido pelo contribuinte substituto, ou seja, não há uma excludente aqui, né? E ainda, só para finalizar, que não é cabível esse uso desse percentual aí alegado pela parte, 0,6%, tendo em vista que é um percentual que ele teve outra finalidade. Esse percentual aí ele foi instituído pela Agência Nacional de Petróleo, né, por meio da portaria DNC 2692, com o objetivo de regular a perda do volume físico pela questão do vazamento, ou seja, ela teve esse objetivo aí de, digamos assim, se preocupar com aquilo que estaria sendo perdido de combustível, porque essa perda, através de vazamento, ela representa um prejuízo ao meio ambiente, representa um perigo ao meio ambiente. Então, essa foi a finalidade, tá entendendo? Então, assim,
ela realmente ela não tem aqui como envolver essa situação para o caso concreto aqui dos autos. A gente isso aqui também já foi objeto de bastante debate aqui nas câmaras, também é uma coisa assim, bem já conhecida de todos. Então, assim, em linhas gerais, senhor presidente, senhores conselheiros, até por entender que essa matéria já é bem conhecida de todos, nós aqui confirmamos a decisão de procedência, foi prolatada na primeira instância, né? Então, opinamos para que se negue provimento ao recurso ordinário para confirmar a decisão de procedência. Obrigado. Obrigado, Tobiratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Com a palavra, doutora Elineide. Depois, doutor Alexandre Goiana. Assim, embora eu não tenha mencionado, no final, ele pede uma nulidade que era de sujeição por ilegitimidade passiva, mas até no corpo do auto de infração, o agente do fisco deixa claro que não está cobrando diferença de valores, né, de reajuste de preço do óleo diesel, né, isso é bem, ele frisa bem que a origem da falta de recolhimento é, sim, uma diferença quantitativa, né, daí, embora seja quantitativa, mas como se refere à substituição tributária, daí é o enquadramento de falta de recolhimento, né, e o que eu achei bem interessante nesse processo, porque o fiscal, ele, antes da lavratura do auto, ele analisou bem direitinho os aspectos que a empresa pontuou e foi rebatendo um a um, e foi acatando, né, com relação à questão dos estoques finais, que estavam na posse da Raizen e da Petrobras, ele acatou. Com relação a essa questão que ele utilizou durante um determinado período o valor do combustível de forma equivocada, ele alterou, né, que fica basicamente a questão da expansão volumétrica, que ele alega que é uma expansão volumétrica, mas a gente tem que é uma falta de recolhimento porque foi detectado por meio de um levantamento quantitativo de estoque. Então, aí não há como precisar a origem dessa diferença, né? É só nesse aspecto, assim, lembrando que teria essa questão da ilegitimidade passiva, né? E ele pede, ele fala muita coisa, e no curso do pedido ele também fala, assim, numa possível perícia para averiguar os estoques, que eu acho que, embora ele tenha trazido assim, também seria o caso da gente enfrentar na decisão e colocar na resolução, para não alegar que a gente não analisou os aspectos pontuados pela defesa no recurso. São esses aspectos, senhor presidente. Doutor Alexandre. Não, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Essa questão da expansão volumétrica, né, do ponto de vista conceitual, ainda confesso que eu ainda me debato muito, né, internamente, mas como eu estou colocando, do ponto de vista conceitual, né, se, por exemplo, a empresa aqui ela não tivesse emitido não tivesse feito o tal do ajuste de estoque, é outro ponto que eu quero pontuar aqui também, e isso fosse detectado por alguma contagem volumétrica, alguma questão de controle de saída em bomba, alguma coisa do tipo, né? Isso poderia, até como a doutora Elineide colocou, né? Se não existisse essa materialidade, né, o ajuste de estoque das notas, é algo que, do ponto de vista conceitual, poderia até trazer uma discussão maior nesse contencioso, né? Que não é o caso. Até porque, assim, como a própria empresa informou, ela fez um ajuste de estoque, né? E na minha cabeça, na minha conceituação, ajuste de estoque fecho o ano, verifico o que é que eu tenho de furo lá de saída, emito uma nota fiscal e sobre aquilo ali eu devo, obviamente, pagar o ICMS referente àquelas operações, exatamente para eu ter o meu estoque ajustado, eu ter a minha tributação também ajustada, né? Que não houve no caso, né, doutora Elineide? Ele emitiu as notas, mas obviamente não pagou o ICMS, tanto que a gente tem a lavratura do auto de infração, né?
Então, senhor presidente, era mais para deixar aqui a minha registrada a minha pontuação acerca dessa situação, e efetivamente, como existe a emissão da nota fiscal, né, existiu a contagem, desculpa, como houve o ajuste no estoque da empresa, sem a efetiva tributação disso que foi acrescentado pela própria empresa ao seu estoque, né, a gente não pode aqui estar justificando um pouco mais sobre essa questão da expansão volumétrica, né? É diferente daquele julgado que uma vez eu trouxe aqui, do STJ, que naquela situação foi o contrário, né? Não teve o ajuste de estoque, isso foi apontado posteriormente como uma situação relacionada à expansão volumétrica. Né? Então, só essa consideração mesmo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, continue a discussão. Ninguém deseja mais. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, só contribuindo aí com o doutor Alexandre, né? Nós apreciamos um assunto muito semelhante no dia, se eu não me engano, na sessão no dia 10 de junho desse mês, né? Outra distribuidora também, né? Caso similar, que até apresentou um quadro dos estoques, né, doutor Alexandre? Acho que até o senhor, na época, até a gente discutiu um pouco sobre isso, que ele estava fazendo, inclusive, a conversão, né? Pegando o valor da nota fiscal e convertendo para a temperatura 20, aí os estoques fechavam. Mas, na realidade, aqui se trata do documento fiscal, né? Da prova que está nos autos, é o que foi efetivamente emitido pelos contribuintes, né? E a responsabilidade é atribuída também ao contribuinte substituto quando o imposto não tiver sido pago na operação anterior, que seria, no caso, a refinaria a responsável original, né? Então, acho que tudo que foi discutido naquele processo realmente se aplica a esse também, né? E aqui eu me vi uma diferençazinha com relação a esse índice de 0,6, que é uma perca ambiental, né, que é utilizado por posto, é exatamente o contrário, né? Isso não pode ser aplicado, porque o que está acontecendo, na realidade, é uma saída maior, né, não uma perca, né? É uma coisa que eu acho que, assim, às vezes confunde um pouco nas discussões, mas isso realmente não se aplica, nem porque, além de ser uma norma ambiental, né, que seria aplicada aos postos varejistas, não aos distribuidores atacadistas, a conta seria inversa, né? Você estaria trabalhando em uma perca, na realidade aqui é um incremento, né, que efetivamente deixou de ser pago. Seria só essa, presidente, as contribuições aqui ao processo. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, continue a discussão. Sem discussão? Então, eu vou colocar em votação. Lembrar que o doutor Elineide suscitou 2 pontos que são importantes, que é a questão da ilegitimidade e também uma possível perícia. Eu vou colocar essas duas preliminares em separado, depois voltamos no mérito. Está bem? Doutor Elineide, quanto à ilegitimidade passiva do autuado, como se manifesta? Eu afasto, senhor presidente, ele está na qualidade de substituto tributário e, como tal, a legislação assim determina. E o pedido de perícia também afasto porque foi realizado de forma genérica, sem pontuar, sem apresentar uma contraprova, e seria inócuo. Doutora Eliane Resplante. A relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho a relatora, senhor presidente. E no mérito, como vota a relatora? No mérito, eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento e confirmo a decisão de procedência de primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação do doutor Biratã. Doutora Eliane. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. O voto da relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho a relatora, senhor presidente. Assim, a segunda Câmara, por votação unânime, após rejeitar as preliminares suscitadas pela parte, no mérito decidido pela procedência da autuação, confirmando o julgamento singular nos termos da manifestação da douta PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, em face do sobrestamento do processo de relatoria do doutor Alexandre Goiana, percorremos toda a pauta de hoje e está encerrada a presente sessão de julgamento. Gostaria de agradecer
Está aberto para assuntos gerais. Não havendo, gostaria de Sobre agradecer. o processo, o senhor pode